Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 11. A Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: "Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Os tijolos serviram de pedras para eles e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: "Venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra." O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: "Se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros." Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A descendência de Sem. Este é o registro dos descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois de ter gerado Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois de ter gerado Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois de ter gerado Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois de ter gerado Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serugue. Depois de ter gerado Serugue, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serugue gerou Naor. Depois de ter gerado Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Tera. Depois de ter gerado Tera, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Depois de completar 70 anos, Tera gerou Abrão, Naor e Arã. Este é o registro dos descendentes de Tera. Tera foi o pai de Abrão, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando Tera, o seu pai, ainda era vivo. Tanto Abrão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera tomou Abrão, o seu filho, Ló, o seu neto e filho de Arã, e Sarai, a sua nora e mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Arã, estabeleceram-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Arã. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num texto bem famoso, Gênesis capítulo 11. Vamos usar a nova versão internacional, a NVI. Isso aí. E o foco, vão ser 2 momentos bem distintos nesse capítulo. Exato. Primeiro, a história da Torre de Babel. Aquela época que, segundo o texto, todo mundo falava uma língua só. Uhum. E depois, a gente segue para a genealogia, que vem logo em seguida, traçando uma linhagem bem específica. Vamos lá. Ok, vamos desempacotar isso então. A história começa com o pessoal migrando para o leste, né? Sim, e encontram uma planície. Em Sinar.
que a gente geralmente identifica como a Babilônia. Aí eles decidem, vamos construir uma cidade. E não só uma cidade, mas uma torre que chegue até os céus. Bem ambicioso, né? Com certeza. O objetivo era duplo, pelo que o texto diz. Primeiro, fazer um nome para eles mesmos, ganhar fama. E segundo, evitar serem espalhados pelo mundo todo. Queriam ficar juntos ali. E tem até um detalhe técnico interessante. Usaram tijolos bem cozidos no lugar de pedra e piche como argamassa. É fascinante ver como o texto descreve a reação divina a isso. Conta pra gente. Bom, o Senhor observa a construção, né? E aí expressa uma preocupação. Preocupação. Com a torre? Não só com a torre, mas com a unidade deles. O texto diz algo como, olha, eles são um só povo, falam a mesma língua. Isso é só o começo. Desse jeito, nada que eles planejarem vai ser impossível para eles. Interessante essa perspectiva. Quase como um potencial humano que, unificado, poderia ir longe demais por conta própria. É uma interpretação possível, sim. Que talvez essa unidade focada em ambição própria estivesse desviando de algum plano maior, entende? E a ação divina, então, é a famosa confusão das línguas. Exatamente. Para que não se entendessem mais. A consequência direta? A construção para. E o povo se dispersa por toda a terra. O projeto de unidade deles falha. E o nome do lugar? Babel. O texto faz questão de explicar, né? Sim, ele conecta com o verbo hebraico balal, que significa confundir. Então Babel seria o lugar da confusão. Essa parte da confusão, geralmente se pensa nisso literalmente, né? Como a origem das diferentes línguas. Essa é a leitura mais tradicional, sim. Mas, é claro, também existem interpretações que veem aí um símbolo. Tipo uma metáfora para a fragmentação da sociedade humana, talvez causada pela soberba, por projetos que tentam, de alguma forma, alcançar um status divino por conta própria. Entendi. E aí, logo depois dessa história de dispersão, o texto muda completamente de foco. Muda mesmo. É quase um corte brusco. A gente sai dessa escala global, que afeta toda a humanidade. Para uma lista de nomes. Uma genealogia super detalhada. Exatamente. Começando com Sem, um dos filhos de Noé. E aí segue Sem gera Arfaxade, que gera Salá, isso. E depois Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, até chegar em Tera. O texto dá até as idades, né? Com quantos anos cada um gerou o filho e quanto tempo viveu depois. Sim, essas genealogias em textos antigos eram importantes, né? Elas não eram só listas. Elas estabeleciam linhagens, legitimidade, criavam uma ponte na narrativa. Entendi. E essa linhagem específica, então, desemboca em Tera. O que a gente fica sabendo sobre ele? O texto detalha os filhos de Tera: Abrão, Naor e Arã. Abrão, que depois vira Abrão, né? Esse mesmo. E tem uma informação triste ali. Arã, que era pai de Ló, morre na terra natal deles, Ur dos Caldeus, antes do próprio pai, Tera. Ah, sim. E os casamentos? Abrão se casa com Sarai. E Naor se casa com Milca, que era filha do irmão dele, Arã, sobrinha dele, então. E tem aquele detalhe sobre Sarai, crucial para a história que vem depois. Sarai era estéril, não podia ter filhos. O texto já planta essa informação aqui. E aí o capítulo termina com outra movimentação de pessoas. Mas diferente da dispersão de Babel. Bem diferente. Agora é uma migração planejada. Tera pega a família. Quem exatamente ele leva? Ele leva o filho Abrão, o neto Ló, filho do Arão, que morreu, e a nora Sarai, esposa de Abrão. E saem de Ur dos Caldeus, uma cidade importante na época, né? Muito importante, um centro urbano da Mesopotâmia. O destino que eles tinham em mente era Canaã. Mas eles chegam lá. Não, eles param no meio do caminho, numa cidade chamada Arã. Atenção, Arã, cidade, não o filho de Tera. Ah, boa distinção. E se estabelecem lá. Isso. E é lá em Arã que Tera morre, com 205 anos. Então, vamos recapitular. A gente passou de um evento de fragmentação total, a confusão em Babel, que espalha a humanidade, para um foco super específico numa única linhagem familiar. E essa família inicia uma jornada, uma migração, saindo de Ur. Essa justaposição é muito forte, né? A gente vê uma tentativa humana de unidade, talvez por orgulho, que acaba em caos e divisão. E imediatamente depois, a narrativa foca numa família específica, que parece ser escolhida dentro dessa humanidade dispersa, para começar algo novo. É como se o texto mostrasse:
A ambição coletiva humana levou à fragmentação. Mas agora um plano diferente começa a se desenrolar através da história particular de Abrão e sua família. Prepara o terreno para tudo que vem depois com Abraão, né? A promessa, a aliança. Interessante pensar nisso. Como às vezes é a partir da fragmentação, do foco no particular, que surgem novas grandes narrativas. Talvez com um tipo diferente de universalidade lá na frente. Exatamente. Fica essa reflexão sobre a dinâmica entre a dispersão geral e a escolha, o foco particular que esse segue. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria. Fé e luz para o seu caminho.